Hoje trazemos para si a terceira aula da nossa escola bíblica realizada com o pastor Luís Reis. Temos estado a estudar sobre a segunda vinda de Jesus, um tema muito importante para os dias em que estamos a viver. Fique connosco até ao fim. Muito bem, boa tarde meus irmãos, bem-vindos de novo para continuarmos à volta da Palavra de Deus e estudarmos aquilo que o Senhor tem reservado para nós, amém? E nós já vimos que a profecia já se está a tornar história. Há muita coisa que antes... Há pouco tempo seria do domínio da profecia, hoje já é do domínio da história, porque a profecia está se cumprindo, amém? E também nós podemos concluir que aquilo que está profetizado vai tornar-se história também, amém? Porquê? Porque a escatologia é a antecipação da história. A escatologia prefaz a história do presente para o futuro, enquanto que a ciência histórica faz ao contrário, do presente para o passado, não é? Nós temos um privilégio que a nossa geração não tem. É que nós conhecemos o futuro e eles desconhecem. Nós podemos estar equiparados com Noé na sua geração. A geração antediluviana não estavam preparados. Não sabiam aquilo que ia acontecer. Mas Noé sabia. Amém? E por isso se preparou. Nós também, meus irmãos, sabemos o que a palavra de Deus nos diz que vai acontecer. Por isso estamos preparados. Amém? Por isso devemos estar preparados. Louvor e glória ao nome de Jesus. Nós vimos o calendário profético, só a título de revisão. Lembram-se? Estamos a viver já no presente o princípio das dores de parto. Note, é o princípio ainda. Significa que as dores de parto ainda vão ficar mais intensas e mais dolorosas ainda. Antes da vinda de Jesus, a sociedade e a igreja ainda irá passar por algumas coisas que estão relacionadas com o princípio das dores, não sendo, contudo, ainda a grande tribulação, que é o que vamos ver. Portanto, temos o princípio das dores, depois Jesus vai voltar... No final do princípio das dores, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para tomar para si aqueles que são dele, comprados pelo seu precioso sangue. Amém? Para morar com ele. Depois temos os acontecimentos relacionados com a igreja já arrebatada no céu. E esses acontecimentos são dois. Lembram-se? É o tribunal de Cristo, porque os crentes, enquanto servos de Jesus, vão comparecer nesse tribunal para as suas obras serem avaliadas e, em função dessa avaliação, receberem ou não o respectivo galardão. O outro acontecimento, que a Bíblia também faz referência, nomeadamente no livro do Apocalipse, é as bodas do Cordeiro, onde a noiva vai celebrar as suas bodas de casamento com Cristo Jesus e unida com Cristo para com ele reinar para todo o sempre. Na terra, enquanto isso está a acontecer no céu, na terra está a dar-se a grande tribulação, que só terminará
quando Jesus voltar outra vez, não para arrebatar a sua igreja, porque a igreja já foi arrebatada, mas voltar com a sua igreja para reinar neste mundo e estabelecer o seu reino milenal. O reino em que Jesus, como descendente do rei Davi, vai sentar-se no trono de Davi para reinar durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos, com tudo aquilo que está relacionado durante e no final, nomeadamente no final do milénio, entrar-se-á no chamado estado eterno, onde Deus será tudo em todos. Amém? Não haverá necessidade de mais nenhuma obra salvícia. Os que são salvos continuarão salvos para todo sempre, e os que estão perdidos continuarão perdidos, não é? É isto que nós sabemos. Agora, irmãos, se os irmãos perguntarem, mas será só isso? Não sei. As coisas que estão encobertas pertencem a Deus. E as coisas que estão reveladas pertencem-nos a nós. Isto é, aquilo que Deus desejou revelar-nos para nós conhecermos. Agora, o resto, como vai ser a eternidade futura, a Bíblia não diz. Agora, diz sim que nós seremos semelhantes a Cristo. Vamos reinar com Ele, amém? E vamos estar no melhor lugar e teremos as melhores condições pessoais para ocupar esse lugar. Vamos desenvolver agora o nosso estudo, irmãos, sobre a grande tribulação. Sobre a grande tribulação. Eu peço a atenção dos irmãos para o seguinte. Sobre a grande tribulação, existem vários pontos de vista. Existem os pré-tribulacionistas, que, como o nome indica, acham que Jesus virá arrebatar a igreja antes da tribulação. Existem os mido-tribulacionistas, como o nome indica, acham que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e aos pós-tribulacionistas, que também, como o nome indica, acham que a igreja vai passar pela grande tribulação e que a grande tribulação terminará com o arrebatamento da igreja. Vamos ver, meus irmãos, qual é o ponto de vista que, no meu entender, e creio que à luz da Bíblia, é o que se coaduna mais com o ensino da palavra de Deus. Então, o que é que nós vamos ver sobre a grande tribulação esta tarde? A Bíblia fala de uma grande tribulação que há de acontecer na terra. Isso é o que a Bíblia fala. Não há dúvida sobre isto. Iremos ver isso. Vamos ver as características dessa grande tribulação. Nada do que Deus faz ou permite, note, não só o que Ele faz, como o que Ele permite, é sem propósito. Portanto, tudo o que Ele faz tem um propósito. Tudo o que Ele permite também tem um propósito. Senão Ele não permitia. Se Ele permite, é porque Deus tem um propósito para que aquilo que Ele permite atinja esse propósito. Os irmãos entendem? Pois o tempo, a duração da grande tribulação, vamos ver a igreja na tribulação, vamos ver qual é o relacionamento da igreja na tribulação, se ela está, se não está. O Espírito Santo também na grande tribulação, vamos ver qual é o papel e em que medida ou em que ministério o Espírito Santo está na grande tribulação. Depois vamos ver se há ou não salvação na grande tribulação. Se há ainda possibilidade daqueles que não foram salvos
no período da igreja, poderem ainda ser salvos na grande tribulação. Depois vamos ver o papel de Israel, do povo de Israel, na grande tribulação. E, por último, o papel dos gentios, das nações gentílicas, na grande tribulação. Mateus 24, 21 e 22. São palavras de Jesus. É Jesus que está fazendo esta afirmação categórica. O que é que ele diz? Porque nesse tempo haverá grande... Note, nenhuma palavra, seja verbo, seja qualquer palavra que se encontre na forma verbal, ou na forma substantiva, ou na forma adjetiva, é por acaso, irmãos. Portanto, aqui nós temos uma palavra, um adjetivo que não está aqui por acaso. Qual é o adjetivo? Grande. Ora, grande significa mesmo isso, que vai ser uma grande tribulação, diferente de qualquer outra tribulação que tenha acontecido anteriormente. Uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Portanto, é uma tribulação de tal ordem que ela é única em relação ao passado, porque nunca houve uma tribulação assim, e é única em relação ao futuro, porque nunca mais haverá tribulação desta natureza. Esta grande tribulação está baseada em várias profecias do Antigo Testamento. Vamos ver Daniel, capítulo 12. Daniel é um profeta que profetizou para os judeus. É preciso termos isso em linha de conta. Ele não está profetizando para a igreja, ele está profetizando para os gentios, com a sequência dos poderes ou dos impérios gentílicos ao longo da história, através da estátua, daquela figura da estátua, e está falando para o povo de Israel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Que povo é este? É o povo de Israel, naturalmente. E haverá tempo de angústia. Agora aqui a expressão não é tribulação, é tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui podemos ver também que o grande propósito da grande tribulação em relação ao povo judeu é que o povo judeu possa ser finalmente salvo como nação. Como nação. Porque eles estão postos de parte como nação. Porque como nação eles rejeitaram o Messias. Portanto, foram postos de parte e Deus começou a trabalhar, ou o reino de Deus começou a expressar-se através da igreja. Quando terminar o programa da igreja, Deus vai voltar. É por isso que faz sentido que a grande tribulação não tenha a ver com a igreja, mas tenha a ver com o povo de Israel, porque o propósito é justamente levar o povo de Israel a se arrepender e a reconhecer que aquele que eles rejeitaram é afinal o Messias, o verdadeiro Salvador. Estamos a perceber, meus irmãos? Nas epístolas do Novo Testamento, apenas é mencionado por Paulo para mostrar que a igreja não passará para a grande tribulação. Eu creio que aquilo que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10, é justamente animar os crentes, mostrando-lhes que afinal a igreja não irá passar pela grande tribulação. Ele, na
primeira carta aos Tessalonicenses, que é uma carta em cada capítulo desta carta, no final de cada capítulo, como os irmãos poderão ler, há uma menção direta à segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Muito bem. O que é que ele diz em 1 Tessalonicenses 1:10? Para aguardar-nos dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra. Portanto, Paulo é categórico quando ele diz que nos livra da ira vindoura. Ira vindoura. E faz todo o sentido que esta ira vindoura, que está por vir, esteja relacionada com a grande tribulação. 1 Tessalonicenses 5:9. E novamente o apóstolo Paulo emprega a palavra ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. O nosso destino não é a ira, mas para alcançar a salvação. Portanto, o nosso destino não é a ira, e esta ira, Paulo noutros textos fala de condenação, mas aqui não fala de condenação, fala mesmo de ira. O que nos dá a entender que essa ira será relacionada com, ou por outras palavras, será igual à grande tribulação, onde, como iremos ver, a ira de Deus será descarregada de uma forma absoluta, como nunca aconteceu antes. A grande tribulação também está confirmada no Apocalipse, dos capítulos 6, do capítulo 6 ao capítulo 19. O Apocalipse é interessante, porque é um livro que não é muito complicado, como muita gente pensa. Os primeiros 3 capítulos falam do progresso da igreja na Terra. Os vários tipos de igreja, lembram-se? Que são as cartas às igrejas da Ásia. Termina com a igreja a última igreja, Laodiceia, que não era quente, não era fria, era morna. E nós vimos que um dos sinais do princípio das dores é o quê? O amor de muitos esfriará. Portanto, há uma certa relação entre a última igreja para a qual a carta é enviada, e dizem muitos eruditos da Bíblia, muitos estudiosos, que cada igreja corresponde a um período da história da igreja, não é? Portanto, Laodiceia será a última igreja imediatamente antes do arrebatamento. Nós não temos tempo de ver isso, não é? Depois, em Apocalipse 4, quem lê o versículo? Rapidamente. Amém. As coisas que depois destas, quais destas? Há um contexto para isso. Destas, capítulo 1, 2 e 3, que é relacionado com a igreja. Diz que João viu uma porta do céu e de lá foi chamado. Isso dá-nos a entender, irmãos, que a igreja, a partir do capítulo 4, já não está na terra. Já tem sido arrebatada e está no céu. E aí temos o quê? Os 24 anciãos que louvam
o Cordeiro que o remiu. Portanto, temos aí o louvor no céu, em gratidão. Os salvos estão louvando aquele que os salvou. E as coroas são colocadas aos pés de Jesus. Essas coroas não são coroas de rei, são coroas de atletas. São coroas de louros e não coroas de ouro. Porque quem tem a coroa de ouro é Ele, Jesus. São coroas de atletas, são colocadas aos pés, como quem diz, nós não merecemos, só Tu, Senhor, mereces. Amém. Tudo o que nós recebemos, mesmo em termos de galardão, ainda não merecemos. E se temos alguma coisa, mesmo o galardão, é de acordo ou com base nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos estão percebendo isto? Depois, no capítulo 5, continuamos a ver, do Apocalipse, a ver a igreja no céu. Mas no capítulo 6, dá-se uma crise. Quem vai ler o primeiro versículo eu estou dizendo isto de cor que eu não tenho apontamentos, mas eu estou a citar de cor porque eu estou a ver o Apocalipse mesmo sem o abrir, não é? Quem vai ler o versículo 1 do capítulo 6? E vendo o cordeiro aberto, dos selos, olhei e ouvi dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Mas no capítulo 5 há uma crise aí, não há? Que até dá choro. 5:2. O que é que diz? E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Há um livro aí que aparece que ninguém era digno de desatar os seus selos. Que livro será este? No livro de Daniel, a Bíblia fala de um livro que Deus mandou selar. Não foi? Daniel 12. Nós já fizemos menção a esse versículo, lembram-se? Daniel 12. Quer ler? Sela, não é? Sela a profecia, não é? Eu que está lá está. É? Lê, irmão. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Ok, estão a ver? Portanto, a ciência está-se a multiplicar. É um sinal, significa, irmãos, que na grande tribulação a ciência ainda vai multiplicar-se mais. A inteligência artificial ainda não é nada. Não esqueçam. A inteligência artificial ainda vai atingir patamares, ou já atingiu sem nós sabermos, ou já atingiu sem nós sabermos, que está escondido por conveniência política e estratégia até militar, e Deus mandou Daniel selar. Que livro é este que Deus mandou selar? É o livro, irmãos, que está relacionado com o tratamento final de Deus em relação ao povo de Israel. Porque Daniel está a profetizar para o povo de Israel. Os irmãos percebem? Significa... Eu peço perdão. Isto... Afinal, não é só a minha mulher, mas eu espero que Deus tenha misericórdia de mim. Mas como eu sirvo a um Deus que é um Deus de misericórdia, acredito que Ele vai ter. É um livro que está relacionado com
a forma como Deus vai tratar com Israel. Porque até ao capítulo 12, Daniel está tratando dos impérios gentílicos. E termina com o último império, que é aquele que está na base da estátua, que é os dedos da estátua, que é o Império Romano restaurado. Mas fica por aí. O livro, o seguimento que agora, deixando os gentios, Deus quer tratar com o povo de Israel, estava selado. Ora, esse livro que estava selado, com certeza que é o livro que agora aparece no que ninguém tinha condições para abri-lo. E João chorou, não foi? Porque ele vê que há ali uma necessidade e que não há ninguém capaz. Mas afinal há. Graças a Deus que há alguém capaz. Esse alguém capaz é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele, com a sua morte e a sua ressurreição, ganhou o direito de abrir o livro e dar sequência ao programa de Deus. Então, durante a grande tribulação, irmãos, Jesus não aparece como Salvador, mas aparece-nos como juiz. Ele vai julgar. E vai julgar no sentido dos gentios receberem o juízo condenatório e os judeus um juízo probatório. Isto é, um juízo que é como que para serem provados e voltarem-se para Deus arrependidos, para que Deus possa salvá-los como nação. Muito bem? Então isso vai até ao capítulo 19, com a abertura dos selos, com o soar das trombetas e com o derramar das taças. Não é? Temos aí 3 itens importantes neste espaço do Apocalipse, do 6 ao 19. Temos ao desatar os selos, aparecem lembram-se? Primeiro os selos, 7 selos, 7 trombetas, e na última trombeta vão acontecer as 7 taças da ira de Deus. Muito bem. Características da grande tribulação. É um período em que a ira e o juízo de Deus caem sobre a terra. Muita gente pensa que Deus irá tolerar tudo o que está tolerando para sempre. O tempo da tolerância termina na grande tribulação. Deus não vai mais tolerar o pecado. Deus vai julgar o pecado. Deus vai tratar o pecado com a sua ira. Agora, os irmãos podem perguntar, mas Deus sendo amor, como é que Deus vai debitar ira se Deus é amor? Porque muitas vezes a nossa confusão está em que nós confundimos a nossa ira com a ira de Deus. E a nossa ira, por isso é que a Bíblia diz que para nós não darmos lugar à nossa ira, porque a nossa ira é uma ira irresponsável, é uma ira egoísta, é uma ira carnal, compreendem? É uma ira, meus irmãos, que não tem razão de ser. Agora, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a sua, ouçam bem, para que não tenhamos dúvidas, é a sua repulsa natural em relação àquilo que vai contra a sua natureza. Tudo o que vai contra a sua natureza
Deus reage em ira. É a reação, não tem nada a ver com a nossa ira, é a reação de Deus com tudo aquilo que vai contra a sua santidade. Aliás, meus irmãos, nós, enquanto não salvos, estávamos debaixo da ira de Deus. Há uma designação que é um hebraísmo que diz que nós éramos filhos da ira, isto é, estávamos debaixo da ira de Deus, éramos objetos da ira de Deus. Mas Jesus, ao morrer na cruz, resolveu o problema com a sua expiação. Ele resolveu o nosso problema através da propiciação. E pela propiciação, nós fomos libertos da ira de Deus. O que era a propiciação? Era uma placa de ouro puro colocada em cima da Arca da Aliança e que era aspergida com o sangue. Dentro da arca, o que é que estava? Entre outras coisas. Estavam 3 coisas. O maná, estava a vara de Arão que floresceu e deu fruto, e estava as tábuas da lei que foram quebradas. Ora, as tábuas da lei que foram quebradas, a ira de Deus estava sobre esse lugar. Mas como é que a ira de Deus foi apaziguada nesse lugar? Por causa do sangue que estava em cima. E o sangue é propiciação pelos nossos pecados. Nós já fomos salvos da ira, irmãos. É por isso que faz todo o sentido de que a igreja não tenha que passar por esta ira, porque nós fomos salvos da ira de Deus quando um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador. Estamos ilibados da ira. Amém? Agora já não somos filhos da ira, somos filhos do amor de Deus. Amém? Muito bem. Mas a terra Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. É chamada a ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 16. Estão a ver já? É sintomático, não é? Já estamos no capítulo 16 do Apocalipse. No capítulo 6. Aí começa a grande tribulação, ou o derramamento da ira de Deus. O que é que diz? E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E graças a Deus que nós o encaramos como o Cordeiro que tirou o nosso pecado. Mas na grande tribulação, os ímpios vão encará-lo não como o Cordeiro que tira o pecado, mas com a ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém? Estamos a perceber isto? Também é chamada a ira de Deus. Apocalipse 11. Estão a ver a sequência do Apocalipse a caminhar do 6. Os irmãos estão a ver, estão a acompanhar? Nós dissemos que era do 6 ao 19, não é? Agora lemos o 6, agora vamos ver o 11. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Deus tem poupado as nações. Não tenham dúvidas, irmãos. Deus, apesar de tudo, ainda tem poupado, até agora tem poupado as nações. E eu acredito que Ele tem poupado as nações por causa da sua igreja. Mas nesta altura a igreja está fora de cena. Está no céu. Está na glória. Então a coisa vai mudar de figura, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes,
e para destruir os que destroem a terra. Ok. Apocalipse 14:10. Também este beberá do vinho da ira de Deus. Aqui é uma metáfora, assim como o vinho é derramado, não é? Assim a ira de Deus será derramada, o cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Isto fala de quê? De uma das bestas, possivelmente o anticristo. E o anjo lançou, a 14:19, e o anjo lançou a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra, atirou-as no grande lagar da ira de Deus. São metáforas para mostrar quão terrível vai ser este tempo que é denominado a ira do Cordeiro ou a ira de Deus. E ainda Apocalipse 15:1. Vejam quantas vezes é mencionada a ira de Deus. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as suas últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou, por outras palavras, é através destas pragas que Deus vai terminar com o derramamento da sua ira sobre a terra. 15:7. Os irmãos não estão a apreciar quantas vezes aparece a palavra ira? E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. O que é que isto é outra metáfora, cheias da ira de Deus, significa que os acontecimentos que as 7 taças vão proporcionar são acontecimentos que demonstram a ira de Deus sobre a terra. 16:19. Estão a ver? Chegámos ao 16. E todos esta série de capítulos falam da ira de Deus. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Estão a ver? A grande cidade, Babilônia, as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, que será aqui a tal religião universal, o sincronismo religioso. Estão a ver o Papa a querer integrar, todas as religiões são boas, todas, e nesta altura vai haver uma religião universal. E ai daqueles que não alinharem. Nós já iremos ver isso. Ai daqueles que não alinharem. Os que não alinharem vão ser salvos, talvez, mas vão pagar caro. Isso mesmo. Da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor. Veja a palavra que emprega aqui, furor, para acentuar o rigor, a forte ação da ira de Deus sobre a terra. Então, irmãos, o que é que podemos concluir disto? Que se trata da ira do próprio Deus. Esta ira não é ira dos homens, não é ira dos governantes, não é ira do anticristo, não é ira das bestas, ainda que Deus os pode usar para descarregar a sua ira, mas a origem desta ira não está nem em homens, nem em anjos. A origem desta ira está no próprio Deus. Isaías 24:1. Isto já estava profetizado no Antigo Testamento, nomeadamente pelo profeta
Isaías, como iremos ver, e pelo profeta Sofonias. Mas vamos ver em Isaías 24:1. Porque, irmãos, há muitos que não querem admitir que Deus vai fazer isto. E sabem porque é que não querem admitir? Porque eles não têm uma boa consciência. Esse é o problema. Eles acham que o indivíduo pode andar de qualquer maneira e que Deus, no seu amor, vai contemporizar, vai tolerar. E é claro que Deus até agora tem tolerado, mas o tempo da tolerância vai mudar para o tempo da ira. Não tenhamos ilusões, irmãos. Isto vai acontecer. E talvez não muito distante dos dias em que estamos a viver. Isaías 24:1. Eis que o Senhor vai devastar, é forte, não é? E desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície. Significa que, geologicamente, vai haver, meus irmãos, grandes transtornos. Possivelmente através da vulcanização e através dos movimentos teutónicos. Ou os tremores de terra. Estão a perceber? E lhe dispersar os moradores. Diz que os moradores vão correndo de um lado para o outro à procura do melhor lugar. Mas afinal a terra toda em si vai ficar desolada e devastada. Ainda no mesmo livro de Isaías, mas no 26, verso 21. Mas, irmãos, isto não serve para nós termos medo, mas serve para termos respeito. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Deus vai fazer isto. Vai castigar os moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Vai haver grande matança, irmãos. Vai. Esta grande tribulação vai haver grande matança. Sofonias 1:18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Isso significa que nem as nações mais poderosas, nem as que economicamente são mais fortes, poderão livrar-se. Não os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra vão sofrer esta situação. Os irmãos dizem, mas então Deus não é amor? É os que vão sofrer esta situação porque rejeitaram o amor de Deus. Quem rejeita o amor tem que encontrar a ira. Porque só há uma maneira de sermos livres da ira, é aceitar o amor de Deus em Cristo Jesus. Fora daí, não temos hipótese. Graças a Deus, irmãos, que nós encontramos a nossa arca onde nos refugiamos, não foi? E a nossa arca é Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, o que é que nós concluímos da análise destes versículos?
não é a ira dos homens que está em causa, não é tampouco a ira de Satanás, ainda que Deus pode usá-los como instrumentos da sua ira, mas a origem não é deles. Tem a ver com uma tribulação provocada por Deus. Este período difere de toda a tribulação anterior. Quanto à intensidade, nunca houve nem haverá mais tempo assim. E quanto ao tipo, porque todas as outras tribulações têm a ver mais ou menos com o homem ou com o diabo. Esta tem a ver com Deus unicamente. A sua origem está em Deus, ainda que Deus pode usar os instrumentos, o diabo e outros instrumentos para consumar a sua ira, mas a origem está nele. É a ira de Deus que vai ser descarregada sobre a terra. Bem, chegamos a outro item. O propósito da grande tribulação. Em Deus não há acasos. Em Deus só há propósitos. E, como tal, a grande tribulação também faz parte do propósito de Deus. Deus tem um propósito muito especial, muito objetivo e concreto acerca da grande tribulação. Este propósito já foi antes, muito antes atrás, profetizado por Moisés. Vejam, Deuteronômio 4, 30 e 31. Este propósito já Moisés, o primeiro grande profeta, Moisés, ele profetizou. Quando estiveres em angústia, está-se a dirigir ao povo de Israel, não aparece aqui igreja nenhuma, é ao povo de Israel. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem, estas coisas que estão no contexto anterior, todas estas coisas sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes à voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. No meio desta situação, Deus não vai esquecer-se do seu povo. Deus vai fazer com que o Israel como nação, o remanescente de Israel, seja poupado. Enoque foi arrebatado para não passar pelo dilúvio, não foi? Noé passou pelo dilúvio, mas foi poupado. Estão a ver estes dois tipos? Então, Enoque será um tipo da igreja que será arrebatada para não passar por isto. Enquanto que o povo de Israel vai passar por isto, mas será também poupado, porque e te voltares para o Senhor. Aqueles que neste tempo de provação terrível se voltarem para o Senhor serão poupados. Assim como nós, meus irmãos, estávamos debaixo da ira de Deus e quando nos voltámos para Cristo fomos salvos. A forma não é a mesma, mas o princípio é o mesmo. Também foi profetizado por Jeremias. Jeremias capítulo 30, versos 4 a 7. Por Jeremias. Eu espero que os irmãos apreciem o que está ali. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de quem? Da igreja? É? O que é que está ali? Aí não está. O que é que os irmãos têm na vossa Bíblia aí? Acerca de quem?
Israel e de Ju. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura como a que está dando à luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para quem? Para a igreja? Não, para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Porque Deus aproveita esta situação para que o povo de Israel reconheça os seus pecados, reconheça que rejeitou o seu Messias e se volte para ele e o aceite como Salvador. Eu lembro a primeira vez que fui a Israel, aproveitei, em alguns lugares aquilo não me dizia nada. Então eu ficava no autocarro para tentar evangelizar o chofer. Eu digo, oportunidade de evangelizar um judeu. Ele tinha o Antigo Testamento. Enquanto o pessoal ia visitar os lugares, ele ficava no autocarro a ler o Antigo Testamento. Eu comecei a evangelizá-lo. E ele disse, não. Jesus foi um profeta como outro qualquer. Nós estamos à espera dele. Eu tentei de vê-lo e disse, não. Nós estamos à espera de Jesus. Ele vai voltar, sim, nós estamos à espera dele. Esse que foi crucificado não era um profeta, mas não era Jesus. Não era o Salvador, não era o Messias. Nós estamos à espera dele. E eu disse, então vai esperando. Estão a ver? Eles estão à espera. E quando estiverem no forno da aflição, eles vão reconhecer que afinal não é como o Judas, que chamava-se aquele chofer, Judas ben Judas. Judas, filho de Judas, era o nome dele. Judas ben Judas. Vão ver que afinal Judas ben Judas estava bem enganado. Aquele que eles mandaram para a cruz é o verdadeiro Messias. Que eles vão encontrar no forno da aflição, quando se voltarem para ele, quando não tiverem mais apoio de ninguém. E os irmãos já não estão a ver nada no horizonte? Os irmãos estão a ver o princípio destas manifestações contra Israel? Isto é o princípio daquilo que vai acontecer. Israel vai ficar completamente isolado, entregue a ele próprio, sem saída nenhuma. A única saída é olharem para cima. E quando olharem para cima, vão ver aquele que traspassaram. Vão se converter. E aí sim, os que se voltarem para ele serão salvos. Porém, a Jacó, ele, porém, será livre dela tribulação. A igreja será livre da tribulação. Israel será livre na tribulação. Porque Deus tem duas maneiras de livrar. Ou livra da, ou livra na. Os 3 hebreus não foram livres do forno ardente. Foram livres no forno ardente. Daniel não foi livre da cova dos leões. Foi livre na cova dos leões. São princípios que vão manter-se. O profeta Daniel também fala disto. Daniel 12:1. Nós já lemos, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde o tempo da nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Tudo isto são mensagens. Agora, os amilenistas, os pré-tribulacionistas e os pré-milenistas olham para esta escritura e dizem, isto é uma alegoria. Israel, a palavra Israel aqui é alegórica. Significa a igreja.
não temos numa correta exegese da Escritura, aplicando as regras corretas da hermenêutica, nós não podemos afirmar que isto é alegórico. Temos toda a razão para dizer que é literal. Quando Deus diz que é Israel mesmo. Vamos entender? Não temos qualquer razão para alegorizar isto, dizendo que isto é uma figura da igreja. Não é figura da igreja, porque Israel é uma coisa e a igreja é outra. Para Deus há três povos só: Israel, os gentios e a igreja, que é formada por judeus e gentios, mas não pela geração natural, mas pelo novo nascimento. Estão a ver? Porque a igreja é um povo celestial, é um povo espiritual. Um judeu é judeu por nascimento. Um gentio é gentio por nascimento. Mas um membro da igreja não é por nascimento, é por novo nascimento. Foi por isso que Deus disse a Nicodemos: Nicodemos, não tenhas qualquer ilusão. Tu não podes entrar no reino de Deus por ser judeu. Tu no reino de Deus, tu só podes entrar no reino de Deus se nasceres de novo. E é o novo nascimento que dá origem a integrar a igreja, enquanto que judeu e gentio é através do nascimento natural ou o primeiro nascimento. Faço-me entender, meus irmãos? Então, o propósito da grande tribulação é preparar a nação de Israel para o Messias. Israel já foi restaurado politicamente, mas ainda não se converteu como nação espiritualmente. A segunda vez que eu fui a Israel, nós tivemos uma reunião com o representante do governo israelita. E ele desfez-se em agradecimentos para com os evangélicos. Porque os evangélicos vão lá, pois claro, ajudam, e de que maneira? A economia judaica. E eu ouvi, começava a dar azia. Vocês sabem o que é dar azia? Começou-me a dar azia. Digo, tu não sais daqui sem ouvir o que eu tenho a dizer. Nem que tu me prendas, mas tu tens que ouvir. Eu disse: eu posso dizer alguma coisa? Olha, eu aprecio as suas palavras, agradecendo aos evangélicos e a sua simpatia para os evangélicos. É pena que essa simpatia sejam para os evangélicos que vêm para cá e não os evangélicos que estão cá. Porque Israel persegue os evangélicos que estão lá. E se um judeu se converte e as autoridades sabem, esse judeu começa a ter problemas e pode estar sujeito a ser deportado. Ouviram? Portanto, o povo de Israel, é povo de Deus, mas é um povo de Deus inconvertido. E tudo isto que vai acontecer é para levá-los à conversão. Israel passará debaixo do cajado do Senhor. É uma figura que Ezequiel usa, Ezequiel 20, 34 a 38. Israel passará debaixo do cajado. Em linguagem popular, Israel precisa de levar umas cajadadas. E vai levar. Mas não é para ficar destruído, é para ser salvo.
é para se converter, é para reconhecer que afinal aquele que eles rejeitaram é o seu Messias, é o seu Salvador. Diz aqui que far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgredirem contra mim. Estão a ver? É para que haja uma separação. Passar debaixo do cajado, o que é que faz como é que o pastor usa o cajado? Para separar as ovelhas umas das outras. E o cajado da ira de Deus que vai cair é para separar aqueles que se vão converter, que é o remanescente, daqueles que, embora passando por tudo isto, vão continuar incrédulos e não vão converter-se. Israel também passará pelo cadinho de fundição do Senhor para ser refinado. Porque, afinal, a tribulação que Israel vai ter, esta grande tribulação, é para ser refinado, para que a escória desapareça e eles se fiquem um povo convertido, voltado verdadeiramente para o Senhor. Ezequiel 22, 19 a 22. Podem apontar. Israel será purificado pelo Senhor. É o que temos em Malaquias. No verso 3, assentar-se-á como derretedor ou fundidor e purificador de prata. Purificará, é Malaquias a referir-se a Deus, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Portanto, o que temos profetizado é muita coisa, ou os irmãos ainda estão compreendendo? Estão comigo? Estão compreendendo? Zacarias também fala do assunto. Zacarias 13, 8 e 9. Agora vejam esta profecia de Zacarias. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Dá a impressão, irmãos, segundo esta profecia, que só 1/3 de Israel é que se vai voltar para o Senhor. Porque quando o coração está endurecido, é muito difícil, não é? Infelizmente, às vezes, o julgamento ainda endurece mais o coração. Foi o que aconteceu com o Faraó. Cada julgamento que ia acontecendo, mais o seu coração se endurecia. É também, irmãos, para promover a conversão de uma multidão de judeus, o remanescente fiel, que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas as alianças com Israel na base da aliança abrâmica. Vamos parar aqui um bocadinho. Os irmãos sabem quantas alianças Deus fez com Abraão? 2. É a aliança abrâmica de que, através da sua descendência, todos os habitantes da terra seriam abençoados, e dizendo que a terra que Israel nunca possuiu. Qual é a origem deste conflito? Qual é? Já pensaram bem? É a terra.
é o problema da terra. Porque esta terra pertence a Israel, não pelas Nações Unidas, não foi as Nações Unidas, não foi a Inglaterra, o Reino Unido, não foi os Estados Unidos, não foi ninguém que deu esta terra a Israel, foi o Senhor. É uma dádiva de Deus. E deu-lhe a promessa de uma terra que Israel ainda não ocupou, mas vai ocupar. No milénio, Israel ocupará toda a terra que Deus prometeu a Abraão que daria aos seus descendentes. E o problema, vocês estão a ver? As nações, os irmãos estão a ver que como o diabo procura e as nações procuram contrariar o plano de Deus. Qual é o que está agora em causa? Dois estados, é ou não é? Para roubar a Israel metade daquela terra que Deus deu ao povo de Israel. E meus irmãos, isso Deus prometeu e Deus vai cumprir. Mas as nações, o diabo, e depois usam argumentos de ordem dos direitos humanos. E os direitos humanos têm a sua parte boa, mas os direitos humanos falham quando se sobrepõem aos direitos divinos. E acima dos direitos humanos está o direito divino. Está o direito de Deus, meus irmãos. E Deus tem direito. Porquê? Porque Deus é o nosso Criador. Amém. De ti, qual é a promessa que Deus fez a Abraão? De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Israel ainda é, num certo sentido, uma grande nação. Os irmãos já olharam para o mapa? Já olharam para o mapa? Os irmãos, quando deram as notícias de todo aquele bombardeamento, aquele ataque do Irão, os irmãos já viram a desproporcionalidade em termos de dimensão da terra do Irão para Israel? A gente até tem que olhar bem para ver, encontrar Israel no mapa. É o bichinho de Jacó. É o bichinho. Mas não é grande ainda em território, mas é grande em potência militar. É por isso que os irmãos acham que o Irão só fez aquela coisa assim porque são bons camaradas, porque eles têm medo das represálias. É bom em termos intelectuais. Os irmãos sabem qual é a nação. Olham para a dimensão de Israel. Os irmãos sabem qual é a nação que tem mais prémios Nobel? É Israel. Os irmãos sabem porque que a Rússia tem aquele potencial atômico que tem? E os Estados Unidos? Cabeça de Israel. Cabeça de Israel. Israel é uma grande nação, num certo sentido, mas será uma grande nação em termos de aliança, em termos de terra. E também Deus fez outra aliança com Israel, que iria abençoar os seus descendentes, e quem abençoasse Israel seria abençoado, e quem odiasse Israel seria amaldiçoado. Quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Fez a aliança da terra, que ainda não foi cumprida, mas está-se. E é que o inimigo usa tudo para que
aquilo que Deus prometeu não se cumpra. Atrás disto, irmãos, isto não é um problema político, meus amados. A igreja tem que compreender isto. Nós, como crentes, temos que compreender que o problema que está a acontecer em Israel não é um problema político, é um problema espiritual. Ouviram? É um problema espiritual, é o diabo a querer contrariar, pois tem consequências colaterais, naturalmente, mas é o diabo a querer contrariar aquilo que Deus prometeu, o plano de Deus. Mas nós temos uma certeza, é que o diabo será vencido, ele não vai levar a dele avante. Deus vencerá, Deus irá operar poderosamente. Amém? Valeu a pena este barulho. É um sublinhado, é um sublinhado vocal. É isso mesmo, irmãos. É problema espiritual. Mas Deus fez uma promessa com Israel, que é uma nova aliança, em que Ele, por fim, irá perdoar as suas iniquidades e dos seus pecados jamais se lembrará. Ainda que a igreja está, por antecipação, a beneficiar dessa nova aliança. Mas ela diz respeito a Israel. Jeremias, está muito alto? Jeremias 31 a 34. Estamos concluindo esta parte. E depois temos a promessa de uma terra nacional, como eu já fiz referência. Deuteronômio 30, 3 a 5. Eu gostava de ler para os irmãos. Deuteronômio 30, 3 a 5, para os irmãos perceberem isto. Parte disto já se cumpriu, irmãos, mas ainda não na sua totalidade. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te juntará de novo. Este juntar de novo não diz nada aos irmãos? Este juntar de novo aconteceu em 1948. Parte já está. De todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor. Quem espalhou os judeus foi o Senhor. Não foi o Senhor que os empurrou, foi o Senhor, quando diz foi o Senhor que o Senhor permitiu que eles se espalhassem por todos os povos. O Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. É chamado, irmãos, o sionismo, que os árabes e que os nossos esquerdistas da nossa praça, não tem nada a ver com política, é eles porque estão sentados lá na esquerda. Porque os da direita também não são assim tão bons, não é? Mas agora, é os da esquerda. Que são contra o sionismo. O que é o sionismo? É o cumprimento desta promessa. E o mundo está contra isto. Os Estados Unidos ainda estão a dar algum apoio. Mas eu creio que mais cedo ou mais tarde Israel vai ver-se sozinho. E é aí que ele tem que se voltar para Deus. Teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Isto é uma promessa que já teve o seu cumprimento parcial a partir de 1948. Ainda não passou uma geração. Eu nasci em 49, ainda estou vivo, portanto, ainda não passou uma geração. Portanto, irmãos, cuidado.
que o cumprimento total ainda pode dar-se nesta geração. Eu não sei. A gente não sabe. O que sabemos é que Jesus pode voltar a todo momento. Pode voltar a todo momento. E como cantamos, ora vem. Depois temos outra promessa em Ezequiel 20, 33 a 37, para quem está a tomar notas. E em Ezequiel também 20, 42 a 44. Os irmãos depois em casa leem com atenção, por favor. A promessa de uma grande nação. Agora temos a aliança davídica. Os irmãos estão a ver as alianças? Deus trabalha através de alianças. Fez a aliança abraâmica, depois fez a aliança palestiniana, que é a aliança da terra, fez a aliança, a nova aliança, que é a conversão espiritual dos judeus. Agora temos a aliança davídica. Diz que no segundo livro de Samuel 7:11, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei descanso de todos os teus inimigos. É uma promessa que finalmente, o povo de Israel vai ter descanso dos seus inimigos. Agora não tem. Escusam de pensar. Seja o governo do Netanyahu, seja qualquer outro governo de Israel, não vai ter descanso. Aliás, e vai ter problemas cada vez maiores. Até ao momento em que Deus vai cumprir o que prometeu. Israel, enfim, terá descanso dos seus inimigos. Segundo livro de Samuel 7:13. Este edificará uma casa ao meu nome e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Israel não tem trono, já viram? Israel neste momento é uma república, mas a promessa de Deus é que ele vai ter um rei, mas não vai ter um rei qualquer, não um rei piegas, não um rei fantoche. Vai ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai reinar no trono de Davi, aleluia, e vai reinar sobre Israel. 7:16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Será o único reino que será firmado para sempre. Lembram-se da estátua de Daniel? Qual foi o primeiro grande império? Império babilônico. A seguir, no peito, Medo-Persa. Não é os medos dos persas, como o outro diz. É o Medo-Persa. Depois é o governo, o Império Grego. Com aquele grande general Alexandre, que parecia que ia conquistar o mundo, morreu, acabou. Depois temos o grande Império Romano, que é um animal feroz, estilhaça, e era o exército romano estilhaçava tudo. Depois, já no fim, temos o Império Romano restaurado, que já não é um império de força, é mais uma aliança económica. Os irmãos estão a ver? Mas todos esses... Mas o que é que Daniel viu? Aleluia. Ah, que sonho maravilhoso. Não foi? Viu uma pedra atirada sem mão. Significa que não tem ali nada humano. E todo aquele
aquela sequência de impérios desabou, caiu, estilhaçou. E daquela pedra, e os irmãos sabem que é a pedra, não é? Aquela pedra formou-se um reino que nunca terá fim. É esse reino. E o irmão dê graças a Deus. Sabe porquê? Porque Cristo vai reger e a igreja, como noiva, vai ser co-regente. Vamos reinar com Ele. Ele há de arranjar trabalho para todos, irmão. Não, ninguém vai ficar desempregado. Ele vai arranjar lugar para todos. E nós teremos um papel fundamental ao lado de Jesus no governo do mundo, no milénio e depois no estado eterno. Estamos a perceber? Vamos terminar por aqui. Perdão. E vamos ter um intervalo. Vamos ficar de pé por uma palavra de oração. Os irmãos desejam orar ao Senhor. Vamos fazer como temos feito. Hein? Um irmão e uma irmã, ou vice-versa, levanta a sua voz para... Irmãos, isto não é uma lenda. Amém. Eu julgava que os irmãos iam dar um amém forte. Isto não é uma lenda. Isto não é um mito. Isto é a palavra de Deus que vai cumprir-se. Quer o diabo queira, quer não, vai cumprir-se. Os irmãos já pensaram por que é que o diabo tem tanta fúria contra a igreja e contra o povo de Israel? Os irmãos sabem quem era o diabo? Eu acredito. Talvez ele seria o segundo na hierarquia celestial. O segundo. Querubim ungido. É brincadeira. Querubim ungido. Era o segundo. Mas depois deu-lhe lá na molarinha que era ser o primeiro. E o primeiro lugar não estava vago e ainda hoje não está vago para ninguém. O primeiro lugar está preenchido e será sempre preenchido. E quando o diabo não se situou no lugar dele, quis assumir o primeiro lugar, caiu. Caiu no céu, agora está nos lugares celestiais e na grande tribulação vai cair na terra. E depois do milénio vai cair no lago de fogo e em... Portanto, os irmãos vejam, o percurso do diabo quis ser primeiro e vem a cair. Agora vejam Jesus. Humilhou-se a si mesmo. Fez um percurso descendente para depois ter o percurso ascendente ao lugar o lugar mais alto. Amém? E à dignidade mais alta. Então é provável que o diabo tivesse o segundo lugar na hierarquia divina, na hierarquia celestial, na eternidade passada. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Quem vai ter o segundo lugar? Quem vai ter o segundo lugar na hierarquia celestial na eternidade futura? É? É a igreja. O noivo vai ter o primeiro lugar e a igreja vai ter o segundo lugar. Já viram porque é que ele nos inveja? Porque ele perdeu. Ele perdeu pelo seu orgulho
o que nós ganhamos quando nos humilhamos. Quando nos humilhamos e dissemos: Jesus, salva a minha alma, perdoa os meus pecados, aceita-me, Senhor, como teu filho e como teu servo. E a nossa sorte mudou. Quem dá graças a Deus. Um irmão, uma irmã, levante sua voz. Glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, grande salvação nós temos. Oh, grande Salvador nós temos. Oh, grande tesouro nós temos. No meu tempo devocional, nesta manhã, eu estava vendo que temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, mas o problema, o valor não está no vaso de barro, está no tesouro que nós temos. Irmão, levanta a tua voz, dá graças a Deus. Que salabababá. Não demores, irmão. Amém. Dá graças a Deus. Rompe a oração. Glória a ti. Sabendo que a tua palavra é fiel e verdadeira e se há de cumprir, Senhor. Aliás, ela está-se cumprindo a cada dia, Senhor, à face das nações, Senhor, e também nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo o que temos ouvido, aprendido, Senhor, acerca da tua bendita palavra, Senhor. Obrigado porque és Deus fiel e verdadeiro, zeloso, Senhor, que há de cumprir cada til da sua palavra, nem só um til há de passar, Senhor. Obrigado porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Senhor. Oh, Senhor, um dia estaremos contigo nesse lugar onde há delícias perpetuamente, Senhor. Onde havemos de reinar contigo, Senhor, ocupando esse segundo lugar maravilhoso, Senhor. E onde poderemos servir o reino eterno, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque nada disso merecíamos se não fosse pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor e Salvador. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Um irmão agora também. Um homem. O homem não pode ficar atrás. Amém. É, força. Aleluia. Ensina-nos a compreender, Senhor, a cada fio, a cada escrita da tua palavra. Ó Pai, para que o seu tempo, Senhor, possamos ser usados, Senhor, nas tuas mãos. Ó Pai, te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu benefício, Senhor. Ó Deus, através da expiação da cruz do Calvário, Senhor, onde conseguimos compreender, Senhor, o teu amor, onde tu nos compraste, Senhor, pelo teu amor, ó Pai. E a cada dia, Senhor, cumpra, Senhor, a tua palavra nas nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a podermos caminhar livres, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar a abrir o nosso coração, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a cada palavra, Senhor, que o teu servo disser, ó Deus, de maneira que possamos estar firmes, conscientes, Senhor, que o tempo está próximo, Senhor, e que não é tempo de andarmos a brincar, Senhor, mas é tempo de levarmos as coisas a sério, ó Pai, de acordo com a tua vontade, com o teu querer, Pai. Ó Pai, que a cada dia possamos, ó Pai, quando nos ajuntarmos diante de ti, Senhor, quando estivermos juntos, Senhor, que o nosso coração possa se ferver, Senhor, de alegria por podermos, ó Pai, estar junto, buscando, ó Pai, a tua face, o teu querer, ó Pai. Continua a te revelar, Senhor, aos nossos corações, assim como tu tens te revelado, Senhor, nesta manhã e nesta tarde, Pai. No nome de Jesus. Olhos são de ver Jesus chegar. Meus olhos são de ver Jesus chegar. Nada pode me impedir de com Ele ao céu subir. Meus olhos são de ver Jesus chegar. Amém? Vamos ter um intervalozinho de 15 minutos. Estamos aqui. Ele desenvolve mais aquilo que estamos a dizer e que é impossível desenvolver tanto aqui em 4 horas, não é? Portanto, os irmãos querem ter um desenvolvimento maior
daquilo que estamos a ouvir, então os irmãos podem adquirir este livro, que é O Itinerário do Salvador, está bom? Então, o que nós estamos a ver na Grande Tribulação é um programa de Deus que tem a ver com os judeus, não é? Para levar os judeus à conversão, não é? Mas também tem uma incidência sobre os gentios. Deus vai derramar a sua ira sobre os gentios. E nesta altura, Deus tem várias maneiras de derramar a sua ira, não só através de processos em que o povo sente os problemas, as dificuldades, mas também Deus tem outro método de exercer a sua ira, que é permitir que o povo seja enganado. Porque, irmãos, quem não quer resistir, quem resiste à verdade, está a abrir a porta para ser enganado. Então, nesta altura da grande tribulação, as nações da terra serão enganadas pelo sistema religioso da chamada grande prostituta, como encontramos no Apocalipse, e vamos ver. As nações seguirão o falso profeta, levantar-se-á um falso profeta e adorarão a besta. Há 3 grandes elementos aqui que convém percebermos bem o seu papel e como eles servirão para enganar as nações. A grande prostituta, o falso profeta e a besta. Esta é chamada a trindade satânica. Estão a ver o diabo imitador? Nós temos a trindade divina, não é? E o diabo faz uma imitação, também criando a sua própria trindade, mas é uma trindade satânica. A grande prostituta. Apocalipse 14, 8. Aqui, como os irmãos percebem, é prostituição no sentido religioso, não é? É fraude espiritual, fraude religiosa, fraude doutrinária. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilónia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Portanto, nesta altura, esta grande Babilónia, este sistema religioso mundial, que está incluindo todas as religiões, sob o domínio desta grande prostituta, que possivelmente será Roma, possivelmente. Portanto, quando eu digo possivelmente, não tenho a certeza, mas é possível que sim. Mas este sistema vai cair durante a grande tribulação. Depois temos o falso profeta e a besta. A besta é o anticristo que será adorado. Apocalipse 13, 11 a 18. Então, esta ira que Deus vai derramar sobre os gentios também é uma forma de Deus lidar com o pecado de modo a que o Messias possa reinar em justiça durante o milénio a seguir. Portanto, durante a grande tribulação é também uma forma de Deus tratar com o pecado e erradicar o pecado nas suas instituições, nas suas formas. Estão a ver? Ele vai erradicar o pecado no aspecto religioso, quando cai a grande Babilónia, vai erradicar o pecado no aspecto espiritual, quando cai o falso profeta, e vai também erradicar o pecado do contexto
político com a queda da besta ou do anticristo. Estão a ver? Portanto, esta grande tribulação serve para limpar o pecado na terra. Um primeiro aspecto da limpeza do pecado na terra, para dar condições a que no milénio Cristo possa reinar durante 1000 anos sobre a terra. Estamos a entender? Portanto, o tempo da grande tribulação, eu já fiz referência, será a última semana, conforme profetizou o profeta Daniel, não é? A 70ª semana de Daniel. Já se cumpriram 69 até à vinda do Messias. Há uma interrupção, que é o tempo da igreja. A partir da igreja deixar de estar neste mundo, entrará então no quadro profético a última semana de Daniel, que corresponde à grande tribulação. Agora, a igreja e a grande tribulação. Esta é a grande pergunta, esta é a grande questão que hoje em dia está no debate teológico em muitos países, e nomeadamente no nosso país. A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Esta é a questão que muitos que achavam que não, hoje estão achando que sim. Mas também é verdade que alguns que achavam que sim, hoje estão achando que não. Daquilo que nós podemos deduzir pela Escritura e fazendo uma análise literal das Escrituras, sem alegorizar, sem usar Israel como uma ilustração da igreja, podemos concluir facilmente que a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10. Nós já vimos isto, voltamos a ver, diz que Jesus nos livra da ira futura. E Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Por outro lado, ao analisarmos o Apocalipse, portanto, esta nossa convicção de que a igreja não passará pela grande tribulação, também tem a ver com a análise do Apocalipse. Apocalipse 1:19. Os irmãos prestem atenção a este versículo, que é um versículo-chave no Apocalipse. É Jesus que está dizendo a João para escrever, não é? Escrever o quê? Do que é que consta o Apocalipse? Este versículo dá a esquematização de todo o teor do Apocalipse. E escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que viste. O que é que João viu? No capítulo 1, o que é que ele viu? Ele estava habituado a ver o Cristo terreno. Conviveu com ele, comeu e bebeu com ele, falou com ele, viu os milagres dele, ouviu os ensinos dele. Mas agora no Apocalipse ele já não vê Jesus da mesma maneira, um Cristo terreno, mas vê um Cristo glorificado. Não é isso que temos no primeiro capítulo do Apocalipse? Vê Jesus glorificado como um sumo sacerdote que ascendeu ao céu e está sentado à direita de Deus, e é um rei sacerdote. Este é o que ele viu no capítulo 1. Depois as coisas que são. As coisas que são
correspondem aos capítulos 2 e 3, que é o progresso as 7 igrejas da Ásia, não é? As 7 igrejas da Ásia. E a terceira parte do Apocalipse é as coisas que hão de acontecer depois destas. Ora, isto dá-nos a entender, se os capítulos 2 e 3 correspondem ao progresso da igreja na Terra, os capítulos 4 a 22 são as coisas que hão de acontecer depois destas, depois da igreja ter sido arrebatada. Porque, como vimos há pouco no capítulo 4, João é convidado a deixar de olhar para a terra, mas é convidado a ir para o céu para ver o que está a acontecer no céu. E os 24 anciãos é uma figura dos crentes que foram arrebatados, da igreja que foi arrebatada e que está já na glória com Jesus. Durante o período da grande tribulação na terra, a igreja é vista no céu por João. No Apocalipse, representada, como já disse, pelos 24 anciãos. Apocalipse 4, 1 a 4. Note que as coroas que estão aqui são diademas e não propriamente coroas. Estão a ver? Não são coroas de reis, são coroas de vencedores. Aquelas coroas simbolicamente eram usadas nos Jogos Olímpicos para os campeões. Então, como já vimos antes, a grande tribulação não tem como propósito a igreja, mas sim Israel e as nações gentílicas. Esta é a minha convicção à luz daquilo que eu entendo estar escrito, estar corretamente interpretado na palavra de Deus. Entendem? Não vejo a igreja na grande tribulação por várias razões, e uma delas é que o propósito de Deus na grande tribulação não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com Israel e com as nações gentílicas. Os irmãos, estamos a entender isto? Está claro? Muito bem. Agora, o Espírito Santo na grande tribulação. Será que o Espírito Santo também estará na grande tribulação ou não? Não? Sim? Então, o Espírito Santo não é onipresente? É Deus? Onipresente, ok. Segundo aos Tessalonicenses 2, 6 a 7. A melhor resposta era: não está e está. É uma resposta assim ambígua, mas tem a sua justificação, a sua razão de ser. Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um agora que o Podemos continuar? Ok. Então, há aqui
diz que estes dois versículos, no seu contexto atrás, diz que o anticristo ainda não se manifestou na totalidade, enquanto instituição encarnado pelo diabo, porque há um que o detém. Aquele que o detém está agora a trabalhar no mundo e continuará até que do meio seja tirado. Venha nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21h e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.